Olá, muito boa noite para todo mundo. Seguindo um desvio na Chapada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV pegou de novo a estrada já no Val do Rio, em tempo de fazer a travessia na hora em que o sol nascia. E está chegando agora na freguesia para entregar a boiada e a juntar a companheirada na roda violeira, começando então a folia com a recitação da nossa prosa abrideira do dia. Estando na gerência da lida, o caboclo tem de ter a sabedência requerida para desempenhar a função ou então, em caso de dificuldade, a humildade para consultar um especialista para resolver a situação. E sendo o caso de ter precisão de saber antecipadamente o que é que a gente vai ter pela frente na negociação do gado, a nossa recomendação para os companheiros e companheiras pecuaristas é de prestar atenção na nossa sessão sobre o mercado futuro para não ficar arriscado de embicar o carretão num trieiro que não seja perfeitamente seguro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar aquele breve panorama semanal dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, pelo lado do boi gordo a gente viu uma semana de pressão negativa sobre os preços da arroba aqui em São Paulo. Boa parte dos frigoríficos possui as escalas da próxima semana já pronta, então isso não gera nenhuma competição por matéria-prima nesse momento. E aqueles frigoríficos que estão um pouco mais folgados possuem escalas até para o dia 24, 25, 26 de agosto. Essa virada do mês, de julho para agosto, a gente não viu aquela elevação sazonal dos preços da carne no atacado. A carcaça casada girou ao redor de R$16 por quilo durante todo esse período, ao passo que houve sim tentativas de compra em valores menores quando a gente olha para os preços de balcão aqui em São Paulo, né? Hoje as referências de balcão giram entre 225 até 230 em São Paulo, no qual os extremos, né, sejam 225 ou 235, são ofertas em menor número, enquanto a maioria dos frigoríficos tenta comprar ao redor aí de 230 à vista aqui em São Paulo. Pelo lado do milho, a gente tem avançado bem com a colheita da safrinha, praticamente em todo o centro-sul do país. Atualmente, cerca de 40% da área plantada necessita ser colhida, mas a gente tem observado que a pressão sobre os preços no mercado físico está relativamente menor quando a gente compara com o início da colheita da safrinha. Talvez naquele momento havia uma pressão maior de preços no mercado físico, enquanto agora as tentativas de compra e de venda estão mais comportadas. Isso tem gerado alguns negócios poucos centavos acima em relação aos dias anteriores. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais! Vencido o espigão e entrando no trecho derradeiro do Cerradão e respeitando a toada sossegada em que a boiada está andando, a comitiva vai dando continuação na função com a apresentação do noticiário sobre o mercado dos insumos de maior precisão para o fazendeiro brasileiro. Olá, meu nome é Alcides Stoggs, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e estamos aqui para falar como é que anda o mercado de insumos. No programa de hoje nós escolhemos o farelo de soja e vamos falar como é que foi o comportamento de preço do farelo de soja, que é um insumo que compõe a ração de bovinos confinados e semi-confinados e a relação de troca com a arroba do boi gordo, não é? Como é que começou esse mercado? Essa semana, em função lá da crise na Ucrânia, com um bombardeio de um porto ali na foz ali do Rio Danúbio, perto do Mar Negro, os preços subiram e subiram também em função das notícias do clima nos Estados Unidos, tá? Mas termina agora a semana com os preços em queda, porque os relatórios com relação ao clima nos Estados Unidos se dissiparam, vamos dizer assim, os riscos parecem que são menores. A cotação apurada pela Scott Consultoria do farelo de soja está em torno de R$ 2.227 por tonelada. Isso significa um aumento de 2,1% em relação à média vigente em julho e uma queda de 17% em relação a julho de 2022, tá? E como é que foi o comportamento da arroba do boi gordo? Bom, em relação à arroba do boi gordo, ela ficou estável em relação está estável, né, em relação ao mês passado, tá uma variação positiva aí de 0,1%, mas quando a gente pega o preço de há um ano,
a queda é de 22,4%. É claro, não preciso nem estar falando isso, quem é pecuarista aí está sentindo isso na carne, né? Bom, com essa variação de preço toda, a relação de troca hoje está em 9,3 arrobas para comprar uma tonelada de farelo de soja. Isso significa uma melhoria de 2% em relação a junho, não é? E significa uma melhoria de 7,8%, 8% em relação a 12 meses. Ou seja, apesar da queda da cotação da arroba do boi gordo, o poder de troca em relação aos insumos está interessante, o que deve dar um certo alívio com relação aos preços vigentes. É isso aí, espero encontrá-los todos gozando de boa saúde, fazendo bons negócios e até uma próxima oportunidade. Riscando a viola regateira em moda ligeira, bem sabe o companheiro e a companheira que a afinação acaba sendo passageira, de modo então que a gente vai interromper a função para recombinar a turina com a tueira e poder continuar essa lida cantadeira. É já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar, é só aguardar. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta e, sendo dia de sexta-feira, a gente deixa apartado um pedaço especial deste nosso espaço aqui na televisão para fazer o reconhecimento e a louvação do trabalho de extraordinária importância e qualidade das mulheres para a pecuária brasileira, seja na lida diária na fazenda ou na liderança de uma das principais entidades representativas do setor no país. Acompanhe. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuarista em Prosa. Hoje a gente vai conhecer a história da Ana Cláudia Mendes Souza, ela que é pecuarista e primeira vice-presidente da ABCZ. Na fazenda, ela seleciona animais melhoradores nas raças Guzerá e Nelore. Ana, seja muito bem-vinda ao Pecuarista em Prosa, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá. Estou muito feliz de poder estar neste momento com vocês, contando um pouco da minha história. Vamos lá, Ana. E falando em história, quero começar por aí. Como é que você iniciou na atividade pecuária? Então, olha, nasci em Uberaba, né? E como meu avô era um comerciante, iniciou com muita dificuldade, lá jovem já. E como foi muito bem sucedido, ele adquiriu terras e tinha o prazer de comprar gado e foi se tornando um mascate, né? A história dele é muito linda, Lamartine Mendes, que pôde contribuir com esse gado pelo Brasil afora. Então, eu fui criada nesse ambiente, estando com o meu pai, os meus avós nas fazendas. Meu pai foi formado em veterinária e a gente sempre estávamos juntos, né, no curral. É um ambiente onde, desde que eu me entendo por gente, posso dizer assim, era comum eu estar no meio dos animais, conhecendo o manejo, seja ele no campo ou no curral, com muita intimidade com a pecuária. E qual tem sido o principal desafio aí para vocês quando se fala em seleção? Olha, o principal desafio, eu acho, é a gente acompanhar a tecnologia, as melhores ferramentas. Eu sempre procuro buscar as melhores informações, o sêmen, o que está aí realmente no mercado, acompanhando os leilões, vendo na dinâmica da BCZ, tem aí o sistema, né, o programa da BCZ, as ferramentas do PMGZ, e vendo toda a informação necessária para que a gente tenha condições de olhar o nosso animal,
ver os acasalamentos, o que eu posso ali melhorar, a história, né, as réguas que são tão importantes, para que a gente continue. Eu tenho uma área pequena, né, em Uberaba, então eu tenho que realmente botar, a gente chama uma pressão mesmo, de uma genética melhoradora, para obter o melhor resultado. Então, realmente, assim, eu busco dar a melhor forma as assessorias e o que tem no mercado de tecnologia. Certo, Ana. E pegando aí o gancho da BCZ, eu queria que você falasse um pouquinho da sua atuação enquanto vice-presidente ali da associação, né? Uhum. Olha, nós começamos essa gestão esse ano, né? E essa dinâmica de uma nova diretoria, com o presidente Gabriel tão está abrangendo o Brasil, né? O Gabriel não para e está nos motivando, toda a diretoria, cada um com a sua responsabilidade. Fizemos aí alguns ajustes dentro dos estados, do que é que precisava. Preparamos uma exposebook que vai deixar saudade, foi uma exposição muito bem sucedida, um recorde de leilão, com um número de animais, com uma presença forte do mercado internacional. Então, assim, a minha participação como vice-presidente, ela está sendo diferente. Assim, a gente, de uma certa forma, tenta trabalhar em conjunto com toda a nossa diretoria para que a gente possa apoiar o Gabriel e os diretores nas ações que estão direcionadas, né? Então, eu sempre procuro ouvir Arnaldinho, Tunico, né, as pessoas que já têm mais anos na BCZ, conhecem mais, e, de uma certa forma, a gente procura trazer esse link para o Gabriel e ele conosco, né, com os nossos colaboradores, que são empenhados e são motivados, são, né, a equipe da BCZ é uma equipe muito profissional, que tem um carinho muito grande, compromisso com a nossa pecuária brasileira imensa, então isso nos deixa muito confortável. Claro que a gente sempre busca cada vez mais a melhoria, mas a gente sente que ali ninguém mede esforços para que a gente consiga a cada dia melhorar o nosso trabalho dentro e fora da BCZ, para que os nossos associados possam ter aquilo que a gente, em campanha, como sócia da BCZ, como criadora, gostaria de entregar, né? O Gabriel pediu que eu ficasse na área administrativa, que a gente pudesse estar em contato com as pessoas, né? Então, o meu cuidado está sendo esse, né? Assim, também dentro do ambiente corporativo, da associação, de que forma a gente pode trazer uma melhor comunicação, um melhor resultado entre todos nós e com os nossos associados. Perfeito, Ana. E para encerrar aqui o nosso bate-papo, uma pena que o nosso tempo é curto, mas eu queria que você comentasse para a gente como você vê hoje o papel da mulher na pecuária, né? Olha, desde nova eu tenho contato com a pecuária, então eu falo muito isso. Pelo meu pai, pela minha família ter me permitido estar neste ambiente, eu fui criando essa intimidade, a coragem para poder ir tendo maiores informações, contato, conhecendo os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Eu acredito que hoje, como mulher, a gente tem um respeito enorme por todos e vejo que a mulher está em todas as áreas do agronegócio, né? Hoje somos muitas, né? A gente tem aí quantas formações as mulheres já estão ocupando. Então, acho que o nosso diferencial, a nossa comunicação, o nosso olhar sensível, facilita muito. Dentro da política também, né? Dentro da política associativa, eu vejo com bons olhos, porque eu venho fazendo uma voz com muita boa intenção, para ser assertiva, para estar colaborando, cooperando com todos, né? Então, é um olhar feminino
que faz a diferença com muito respeito, né? Com certeza, Ana. Olha, quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Obrigada pelo seu tempo e por compartilhar um pouquinho da sua história. Até uma próxima. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Até mais. Esse foi o Pecuarista em Prosa de hoje. E você, mulher que está nos assistindo, quer contar a sua história pra gente? Mande um e-mail para pauta@tvterraviva.com.br. Eu estou ansiosa para te conhecer. Até mais! Faltando vencer com a boiada pouco menos do que a metade da estrada até a entrada da ramada, a gente faz agora mais uma parada ligeira para recomeçar esta nossa lida marchadeira dentro de instantes com a discussão do caso passado no mercado do boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. O agosto ainda está longe de fazer o gosto dos companheiros e companheiras fazendeiros, mas na nossa praça boiadeira a febre derrubadeira está baixando e o carretão já não está mais tão largado na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Na concertação da oferta com a demanda é que anda o comércio boiadeiro. E para ter compensação na negociação do gado, o caboclo não deve prestar atenção só na falação do mercado. Pois então, para não deixar ninguém ser engambelado nessa hora, o Terra Viva DBO na TV apresenta agora o noticiário e o comentário a respeito do boi gordo e da variação da sua cotação. O agosto já está estreado e entrado no calendário, os estudantes já voltaram para os bancos da escola, o trabalhador empregado já está recebendo o pagamento do salário e até agora os companheiros e companheiras fazendeiros ainda não tiveram o gosto de ver o mercado pecuário fazer o devorteio e pegar o rumo de subida outra vez. Mas a questão é que o mês ainda está só começando, né? E prestando bem atenção no lado e no jeito que o vento está batendo no eito, ainda dá perfeitamente para ter esperança de que pode sim acontecer uma mudança na direção em que o carretão está seguindo no estradão. A primeira parte da explicação para esta avaliação ligeiramente otimista da situação é que, conforme já é do conhecimento da amiga pecuarista, o movimento na metade fechadeira do ano é costumeiramente maior do que na abrideira, por conta de uma melhora aí no poder de compra da população, né? Outra questão é que, pensando nesse prazo curtinho que está bem aqui na nossa frente, agora ainda demora uns dias para o dinheiro do consumidor brasileiro criar asas e ir embora, né? O que quer dizer que, pelo menos em teoria, o açougueiro vai ter um tempo para recuperar uma parte da sua freguesia. E tem ainda o Dia dos Pais, no segundo domingo do mês, que a família brasileira costuma comemorar na roda da churrasqueira. Mas o problema é que a pequena queda no preço da carne bovina acontecida nas semanas recentemente passadas não foi suficiente para ganhar a briga com a concorrência, especialmente no caso do frango, que teve um aumento na oferta e, como consequência lógica, uma redução proporcionalmente bem maior. Aí, considerando o apertamento financeiro do povo brasileiro, o resultado é que o vivente está tendo de deixar a preferência de lado e comprar o que o seu dinheiro dá para pagar. De qualquer maneira, aqui na Praça Paulista, o mercado atacadista de carne sem osso continuou embicado na descida da ladeira, com o valor médio dos cortes comercializados caindo 1% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira para trás. E o comércio varejista foi no mesmo trieiro, com a média de preços recuando em todos os estados pesquisados, sendo que em São Paulo e no Rio de Janeiro o tombo chegou a 1,4%, enquanto o Paraná e as Minas Gerais tiveram um recuo de 0,2%. Por causa disso tudo que foi falado, no frigorífico a câmara fria continua cheia de mercadoria e a ordem do dono para o comprador de gado ainda é para ele continuar correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão e só carregar o caminhão se for um negócio assim bem de ocasião. Passando o traço e fechando a conta, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 5 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro. E repare bem o companheiro boiadeiro que a arroba caiu em 3 destas praças, mas nas outras 2 ela já subiu.
Começando então a recitação da lista pela melhor notícia, a gente registra que no oeste do Rio Grande do Sul, a vaca aumentou para R$ 7,60 o quilo vivo, ou R$ 228 por arroba a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. Em Redenção do Pará, a fêmea melhorou para R$ 190. Mas no sul do Tocantins, o boi piorou para R$ 205. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a vaca desceu para R$ 190. E no noroeste do Paraná, a fêmea foi derrubada para R$ 205. No fundo da Chapada, depois do retiro da Porteira Quebrada, tinha um casarão, não se sabe direito onde, que era a morada de um sujeito chamado Vladimiro, que tinha sido conde num país estrangeiro e era um vampiro avoador, uma raça de assombração aparentada com morcego chupador de sangue que até então não existia no sertão. Não se tem mais sabedência do seu paradeiro, mas ele deve ter tido alguma inquerência, porque aqui tem muito lobisomem e eles não devem ter gostado da concorrência. Esta é mais uma das prosinhas rimadas que a gente foi escrevendo e guardando nestes muitos anos de lida novidadeira, noticiarista e versejadeira aqui na televisão, com a intenção original só mesmo de fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira, né? Aí, conforme os cadernos foram enchendo e o povo foi gostando e pedindo mais, a solução foi ajuntar tudo e publicar nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que hoje estão correndo o chão do país inteiro na mão dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não. Se o amigo e a amiga ainda não leram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem me procurar diretamente ligando para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E depois de ter contado tudo o que foi apurado, sem encurtar nem aumentar os casos que foram passados, a comitiva anuncia a retirada, mas já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um excelente final de semana para todo mundo e até lá então.